Historicamente, o vale de preços da arroba do boi gordo acontece entre maio e junho, mas não é o que está acontecendo neste ano. Olhando para Barretos, a média de preços de agosto é de R$ 223,00, livre de impostos. Pode ser considerada a menor deste ano em termos nominais e em termos reais é o menor preço desde julho de 2017. Para saber a expectativa ou as expectativas do mercado do boi gordo, nós vamos conversar agora com o Felipe Fabre, coordenador de inteligência de mercado da Scott Consultoria. Felipe, muito bem-vindo, obrigado. Pena que a gente não tem boa notícia para o pecuarista e nem para quem trabalha lá no frigorífico e já faz um tempinho, né? Continuamos caindo aí na cotação. Boa tarde, Valteiro. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite para estar aqui nessa tarde hoje, falando um pouco para o pecuarista a respeito das tendências de mercado. E a posição é essa mesmo, tá? Infelizmente, a gente já esperava que 2023 fosse um ano pressionado negativamente com relação à cotação da arroba do boi. A gente sabe que o mercado ele tem um dinamismo cíclico e esse ano seria um ano de descarte de fêmeas. O que nós não esperávamos é que essa pressão ela fosse se prolongar tanto em pleno período da entre-safra. A gente está entrando aí na última semana do mês de agosto e o relato que chega para nós, não só em São Paulo, mas em várias outras praças pecuárias ao redor do Brasil, é de que o viés de baixa não deve deixar o radar com relação ao curto prazo, pelo menos. Por quê? Segundo as indústrias frigoríficas, o que nós estamos vendo hoje, tá? E isso também é um ponto que nós aqui na Scott identificamos no mês de julho, houve aí um aumento da disponibilidade interna de carne bovina, ou seja, o quanto nós produzimos retirado do que nós exportamos, mais do que nós importamos, ou seja, o quanto ficou no mercado interno, atingiu no mês de julho de 2023 o maior patamar desde julho de 2019. Então foi um mês com muita oferta de carne no mercado interno e ele não conseguiu ser enxugado até o momento, e a boiada que veio no mês subsequente, no caso agosto, foi severamente impactada com relação a essa sobreoferta que houve de carne ali no mês de julho, tá? Então, quando nós olhamos hoje os preços na Praça Pecuária de São Paulo, em um mês a cotação caiu 12%, para a arroba do boi em São Paulo, tá? A Praça do Triângulo Mineiro, 11%, região de Goiânia, 10% de queda. Então, nós temos observado esse contexto e o que o pecuarista pode esperar para ver uma possível retomada de fôlego, uma arribada com relação a essa arroba do boi gordo nos próximos meses? O primeiro aspecto seria aí uma oferta menor chegando no mercado. Essa oferta menor ela tem sido reportada para nós, a gente está vendo um volume de gado nesse segundo semestre menos ofertado do que no primeiro semestre, com destaque aí até o mês de julho, então a gente já sente uma oferta menor chegando nas praças, mas enquanto não ocorrer aí um enxugamento desse estoque de carne que eu citei agora há pouco, que há não só na Praça de São Paulo, mas esse estoque de carne ele está hoje no Brasil inteiro, tá? Enquanto isso não conseguir ser enxugado, e quando a gente fala enxugado, seria pelo mercado varejista, pelo consumidor brasileiro, essa oferta menor de gado gordo não deve refletir em aumentos com relação aos preços. A nossa expectativa para os próximos meses é que essa oferta de carne ela venha a ser enxugada, com destaque aos meses de outubro e novembro, e são períodos em que aqui no mercado brasileiro o varejo costuma ter um melhor desempenho, seja para carne bovina, para carne suína ou para carne de frango, porque há geração de empregos temporários, há o recebimento de 13º salário, então isso tudo pode influenciar esse enxugamento de carne que está sobressalente no mercado. E a exportação, a gente vem com bons volumes sendo embarcados, tá? Está sendo um bom ano, apesar de uma retração de 5% aproximadamente frente ao ano de 2022, o ano de 2022 foi um ano recorde com relação a volumes. Então, esse desempenho um pouco abaixo não configura um ano ruim em termos de volume embarcado, mas o preço está sendo o grande problema junto com o dólar. Quando a gente olha para o preço que está sendo pago pela carne bovina pelos compradores internacionais,
ele cedeu aí cerca de 25% na comparação ano a ano. Então, a gente saiu da casa ali de 6,5 mil dólares por tonelada exportada para hoje algo próximo dos 4,5. Então, enquanto a gente não vê uma retomada de preços e até mesmo uma retomada do dólar, dificilmente a gente deve ter um cenário, mesmo com uma oferta de gado que está chegando menor na praça nesse momento, no mercado brasileiro a gente não deve sentir uma retomada de preços em função disso, tá? Então, o que a gente tem que ficar de olho nos próximos dias, o que a gente tem que seguir acompanhando é como vai ser o dinamismo desse escoamento de carne que está sobrando, entre aspas, está bem entre aspas, aqui no mercado brasileiro. Para isso acontecer, passa também pelo varejo. Então, cabe a gente ver como que o varejo vai se portar nos próximos dias. Ficaremos acompanhando daqui, Felipe Fabbri, agradeço você, coordenador de inteligência de mercado da Scott Consultoria, falando aí sobre o mercado do boi gordo. Muito obrigado pela participação. Um abraço, Alteno, um forte abraço a todos e até mais.